Então, você sente desejo quando há um vazio e quando há algum mistério e quando você ainda está conhecendo alguém. Então, desejo, ironicamente, é a coisa que acaba criando amor, porque desejo é como eu quero me aproximar de você porque eu não tenho você. E quando me aproximo, sentimos sentimentos de amor, mas não te desejo agora. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Eu li online, me corrija se eu estiver errado, que já participaram 50 mil mulheres em seus eventos ao vivo, é verdade? Sim, você sabe que esse número agora está desatualizado. Agora está mais próximo de 100 mil. Uau! Então você teve ao vivo em todo o mundo, ou como foi isso? Começamos em Londres, e esses cresceram e cresceram, e começamos a fazê-los em alguns lugares diferentes na Europa, mas principalmente no Reino Unido. Sim. E então, era meu sonho fazer um seminário na América. Na verdade, era meu sonho vir para a América. Desde meus 13 anos de idade, eu realmente queria viver aqui. Uau, já tinha visitado antes? Eu já havia visitado uma vez. É engraçado, estou envergonhado com isso agora, mas quando eu tinha essa idade, 12, 13 anos, meus pais me trouxeram para a América pela primeira vez e me levaram para a Flórida. Exatamente, a coisa toda. E lembro que foi a primeira vez que estive em algum lugar onde alguém disse, no final de um telefonema, que tinha um ótimo dia, ou alguém realmente falou com você. Eu só me lembro, e é claro que na época, não juntei 2 e 2 que estou no mundo Disney. Todos estão tentando conseguir uma gorjeta, todos estão sendo pagos para serem super simpáticos e dizer a você Certo. para ter um dia mágico. Tanto faz, mas É mais ou menos assim em muitos lugares da América sim, agora. E mexeu comigo, porque era muito diferente do que eu cresci ouvindo em Londres. É diferente, né? Quem não é assim é o oposto. O oposto completo. E eu pensei que isso era mais do que eu queria. Eu sabia o suficiente para saber que havia um elemento levemente artificial onde eu estava, mas, ao mesmo tempo, achei que preferia isto. As pessoas às vezes dizem isso sobre Los Angeles. É tão falso o jeito que todos são, tão simpáticos uns com os outros e blá blá blá. Bem, eu não importo com isso. Se a sua pequena falsidade significa que eles são um pouco mais educados quando lhes digo olá pela primeira vez ou algo assim, eu não me importo com isso. E eu Sim. tinha essa visão infantil de me mudar para a América, que tudo fosse como a Disneylândia. E, curiosamente, quando eu cresci, isso nunca mudou realmente, mesmo quando viajei mais pela América e vi um lado real da América. E você sabe que é América em diferentes estados, porque existem tantas Américas diferentes. Sim, claro. Mas eu ainda me senti de alguma forma mais em casa aqui do que eu Uau. me sentia lá. E ainda eu amo a Inglaterra e amo de onde sou, mas existe algo sobre viver aqui que me convém melhor. Eu namorei uma garota que era... Então, para responder a sua pergunta, desculpe, comecei a trazer seminários aqui só porque eu queria estar aqui, não porque eu achasse que era uma ideia muito boa. Eu não pensei necessariamente que agora faria isso na América, apenas pensei, se eu viesse seminário para 5 pessoas em Não é Nova como a York América, ou algo né? assim, pelo menos posso dizer que estou indo para os Estados Unidos para trabalhar. E você sabe, Tudo é bem, diferente. parece legal, Quando você é. começa a dizer, estou indo para o trabalho, de alguma forma você se sente importante e especial. E eu perdi dinheiro. Acho que no fim de semana em que o fiz, eu perdi dinheiro. Gastei mais no bilhete de avião do que ganhei no seminário. Acabou ficando nos ingressos do seminário, mas para mim significou algo especial para fazer isso. Então até agora você fez 100 mil mulheres comparecerem aos seus eventos ao vivo e todos eles são eventos menorzinhos, são grandes, como é que funciona? São diferentes. Portanto, temos estes eventos de namoro de um dia que eu faço para minha organização, Get the Guy. Assim, treinamos as mulheres em suas vidas amorosas. Sim. Como encontrar, atrair e manter o cara que elas querem. E o evento de um dia que fazemos é como se fosse um grande show. Como se fosse um grande evento. Temos um lugar e o menor que fazemos é provavelmente para 300 pessoas. Mas é para onde vamos a um estado pequeno, uma cidade pequena. Eu deveria dizer onde estamos, trazendo pessoas que estão apenas nos conhecendo. Mas quando fazemos em Nova York, Los Angeles ou Londres, estamos falando de 1.500 pessoas. Uau, incrível, um dia inteiro. Esse é um dia cheio, é um longo dia. Mas as pessoas estão de pé, elas estão se movimentando, elas se acostumam com a energia. São todas mulheres? Todas mulheres. Uau. E depois fazemos roteiros de 5 dias, onde é um pouco menor, é mais íntimo. São cerca de 250 pessoas. E aí fazemos um programa mais imersivo. E quer saber, é interessante porque não tem muita gente no negócios online de relacionamentos que eu queira trocar uma ideia. Porque eu meio que julgo mesmo, sabe? Tem muita gente nesse mercado que deixa uma má impressão geral. Mas você não se sente assim em relação à autoajuda em geral? Eu meio que talvez, faço. Aprendi a odiar talvez. isso. Muita gente pode dizer isso de mim também, esse cara tá pregando alguma coisa, mas
Eu sinto que tem uma má impressão porque, estando em Los Angeles, eu conheci um monte de caras que têm cursos desprezíveis e fazem marketing online, na minha opinião, de uma maneira que não é muito íntegra. Agora, eu não estou dizendo que sou sempre a pessoa mais perfeita do mundo em tudo que eu faço, porque eu cometo erros. Mas quando você está fazendo algo intencional, isso é como eu não sei, cara, tem um gosto ruim no espaço de namoros por alguma razão e muitos profissionais de marketing, eu me lembro de ver suas coisas pela primeira vez e pensar, esse cara tá fazendo certo, mas eu não confio nele. E alguém apresentou a gente por e-mail, eu tava tipo, não sei se eu quero conhecer esse cara porque, honestamente, eu não sou muito legal nesse espaço de namoro, mas alguém falou, cara, esse cara é muito legal, você vai adorar ele. E aí eu te conheci e falei, cara, entendi, agora eu sei porque 100 mil mulheres visitam ele. E agora eu sei que ele tá no auge o tempo todo, sei porque tá recebendo resultados e... Eu vou linkar os seus vídeos aqui para que as pessoas possam ver aqui nas notas. Eu comecei a ver seus vídeos e fiquei tipo, uau, tudo bem, esse cara é muito bom, ele tem integridade, ele tem verdade, dá conselhos sólidos para as mulheres e eu vejo que você está ajudando milhões de pessoas e o mais legal sobre você é que eu estava vendo um vídeo ontem à noite por 1 hora e foram 3 dicas de conselho de namoro, algo que você estava falando num seminário, Certo. respondendo pergunta. E eu lembro de ouvir as respostas, todas as mulheres diziam, bem, e esse cara que a chama acabou, e se eu estiver empolgado e ele começar a não responder e você está respondendo, eu fiquei tipo, todas elas são lógicas essas Sim. perguntas. E como é que você ia responder? E foi, cara, você tá dando ótimos conselhos porque muitas pessoas se sentem atraídas pelas informações que você dá. Bem, muito obrigado. Eu realmente aprecio isso. Acho que muitos conselhos, ou se desviam para o lado aforístico das coisas, é muito clichê. Quero dizer, isto é o que eu acho, que é um dos grandes problemas que tenho com a indústria da autoajuda. Em geral, tornou-se tão banal. É tão banal. É apenas na medida em que se torna um entorpecimento mental e, até certo ponto, a multidão que ela começa a atrair eu não gosto dessa multidão, nem tenho nada em comum com ela. Quando alguém se aproxima de mim no final de um seminário e diz eu amo suas coisas, eu sou um grande fã da lei de atração, eu sei imediatamente que não temos nada em comum. Certo, Eu acho que, uau, eu nem sei como você gosta das minhas coisas, certo. porque eu não suporto estes conceitos e esta pseudociência que muitas vezes é colocada lá fora para mim. Eu sou todo sobre a lógica, eu sou todo sobre a prática e eu gosto de coisas que podem ser testadas. Acho que é por isso que pessoas como Tim Ferriss talvez tenham se saído tão bem, porque em um mercado cheio de conselhos vagos e bobos, Sim, eu ouço as pessoas dizerem às mulheres sobre suas vidas amorosas, basta abrir seu coração, e você pensa, o que você quer dizer com isso? O que ela faz hoje? Isso é diferente com base nesse conselho. Seja você mesmo. Ser você mesmo é um conselho extraordinariamente preguiçoso. É o conselho que as pessoas dão quando não conhecem uma solução real. Porque o que você simplesmente é você mesmo. O que isso significa? E, a propósito, ser você mesmo muitas vezes é apenas um eufemismo para não crescer. Quantas certo, pessoas pois é. eram hoje a mesma pessoa que foram em 5 anos atrás? Ninguém. Ninguém. E quem vai ser o mesmo hoje, amanhã como hoje? As pessoas mudam e elas evoluem. Então, ser você mesmo é um conselho muito estranho e preguiçoso para dar a alguém. Mas é isso que recebemos o tempo todo. Portanto, os conselhos ou vão para o vago, ou acabam entrando, às vezes, em elementos mais sujos ou mais sarcásticos. Às vezes, eu penso no outro extremo do espectro. Às vezes você tem o comediante, o cara é apenas... Tudo é uma piada, tudo é sarcástico. Você não pode mudar nada, blá, blá, blá. Aprenda com isso. Isso fica muito diferente. Então, alguém se torna essencialmente um cínico. E para mim, o que eu tento basear meu conselho é este bom equilíbrio de realismo. E eu nem sequer diria otimismo, ou ser capacitado para realmente fazer algo sobre a vida real.
Claro, No claro, pois entanto, é. isso se mantém. Então, o que me interessa é como você tem tanta credibilidade para dar conselhos a tantas mulheres e tem. Você só tem 27 anos, né? E por que que elas têm que dar ouvido a você? Tipo, você é um cara. Sim. Elas confiam em você, você não é casado, né? Não. E você está solteiro, não é Sim. mesmo? Então, por que que elas devem acreditar que você fala a verdade para elas? Bem, em primeiro lugar, você está certo. No sentido de ser um homem não me dá qualquer credibilidade extra. Eu sempre me encolho quando um jornalista me diz, bem, isso é tão bom, porque você é um homem, assim você pode dar-lhes a visão dos caras. Acho que é um argumento estúpido. É como dizer que você é uma mulher, então você sabe todas as mulheres. Quantas Certo. mulheres são exatamente as mesmas? Quantas são as mulheres que entram em uma sala e elas concordam em tudo? O mesmo se aplica aos homens. Eu não estou aqui para falar em nome de todos os homens. Claro. Talvez eu esteja aqui para transmitir uma mensagem que recebo constantemente dos homens, ou algo que observo com um número enorme de homens. Quero dizer, digo às mulheres, eu só comecei a trabalhar com mulheres. Porque elas me pediram. Quando eu era um treinador, eu treinei quase 10.000 caras e mulheres estavam dizendo, quando você vai fazer a mesma coisa por nós? Uau. E eu disse, eu não sei, portanto eu não conheço realmente. Conheço homens, não porque sou um homem, mas porque acabei de treinar 10.000 deles nos últimos 3 anos. Eu disse, portanto, tem algo a dizer sobre os homens. Eu disse, mas não as conheço. E elas disseram, não se preocupe, não queremos saber mais sobre nós, A queremos saber gente quer sobre os saber sobre homens. os homens, a gente quer Então eu saber disse, sobre eles. bem, e que eu posso fazer? Eu sentei e comecei a falar sobre algumas coisas que me pareciam óbvias, com base no que havia aprendido com os homens. Mas não eram óbvias para eles. Uma coisa muito simples e séria é que havia tantas mulheres por aí que diziam, bem, eu quero um cara que tenha coragem para dar em cima de mim, certo? E se ele estiver interessado, ele está vindo até mim. E havia por aí grandes livros de encontros para mulheres que diriam isso. Se ele não vier até você, não se incomode em ir até ele, porque se ele quisesse estar lá, ele estaria. Isso desafiou tudo o que eu já tinha visto, não apenas de todos os homens que eu já treinei, certo? Mas de crescer ao redor dos homens e mesmo para mim mesmo. Esta é uma área onde minha experiência pessoal se relaciona com essa lição. Eu estava aterrorizado. 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 A ideia de caminhar até uma mulher e dizer, eu gosto de você, ou eu acho que você é linda. Fui educado por minha mãe para ser um cavalheiro. Certo? Fui educado para comprar flores, pagar a comida, não a deixe nunca pagar, nunca deixe a carregar a sua bolsa, abra sua porta. Assim na escola, como adolescente, as mulheres se aproveitavam disso, passavam por cima de mim. Eles gostavam de mim, eles Sim, achavam que eu era um cara legal, mas era eu que segurava a bolsa delas enquanto eles ficavam com aquele cara. Certo. Portanto, me dei conta, e eu sabia como um homem, como um adolescente, algo não estava encaixando sobre o que eu tinha sido ensinado sobre a atração por minha mãe, que me ensinou a tratar cada mulher como uma princesa. Algo sobre esse conselho não estava claro e não estava funcionando. Então, quando comecei a ouvir esses livros escritos para mulheres, se ele gosta de você e já estava falando com você, eu olhei para isso e pensei, Deus, sabe de uma coisa? Eu não sou um perdedor, não sou alguém que tem tudo dando errado em sua vida, e é como se, por isso, se ele não tivesse confiança. Não, eu era como um cara que tinha algumas coisas ótimas para ele. E mesmo assim eu olhava para lá e não ia de jeito nenhum. Eu não estou fazendo. Sim, é assustador. Assustador. Comecei a dizer às mulheres, escute, em primeiro lugar, até mesmo o homem que você quer está nervoso para vir até você. Portanto, talvez você tenha que fazer um pouco mais para fazer disso uma possibilidade. Para se sentirem bem consigo mesmo, confortável para Correto. vir. E as mulheres dirão bem, não é isso, não é verdade, Matt. Porque é esses caras que sempre se atiram a mim quando eu saio. Pois é, mas são sempre os mesmos Sim, 5%. De 5 a 10% dos caras que se atirarão em tudo que vem e andam na Sim, sala. é. Certo? Mas isso são Não representantes. estão recebendo as meninas, né? Certo? Muito frequentemente eles não. Pois é. Há uma porcentagem daqueles que são como jogadores, que Sim. são bons nisso. Dividir o jogo, sim. Na verdade, a maioria dos caras não está nesse modo. A maioria dos caras não são bons em fazer isso e, na verdade, não querem fazer isso porque não querem ser sórdidos ou se parecer com isso. Então, comecei a dizer, mulheres, talvez você tenha que fazer um pouco mais e não assuma por quê. Em um seminário, qualquer mulher que venha ao meu seminário verá isso. Eu direi, levante a mão se algum momento ou outro você disse ou pensou bem, se ele não tiver coragem de vir se aproximar de mim, ou não acho que ele seja meu tipo de cara de qualquer maneira.
e cerca de 90% de mãos sobem. Então eu digo, aqui está o problema como homem. Quando você vive em uma cidade, você provavelmente vê 30 mulheres por dia por quem se sente atraído. Certo, você não pode ficar indo atrás de cada uma delas. Você não né? pode ir até cada uma delas, nem desejaria, nem é conveniente. E às vezes você apenas vê uma mulher de pé com sua amiga e você é como, eu realmente quero ir e me aproximar dela na frente de sua amiga. Exatamente, ser E ter a rejeitado. possibilidade de ela ter um namorado e eu tenha que ir embora. Não quer voltar a fazer isso, horrível. né? Pois é. Portanto, eu diria a elas, se daquelas 30 mulheres que um cara vê em um dia, ele vai se aproximar daquela que lhe facilita um pouco a aproximação do que as outras 29. O que diz não faz mal que você fale Correto. comigo, No né? entanto, ela opta por fazer isso. Sim. E não significa que você esteja dando um grande passo. Não. Isso só significa... Eu chamo de soltar o lenço. As mulheres que dizem que sou antiquado, não dou o primeiro passo, eu sempre digo, então você não é antiquado, porque há 100 anos atrás uma mulher passava por um homem, deixava cair o lenço e continuava andando. O rapaz o via, ele diria que esta é uma oportunidade extraordinária para ser um homem. Ele pegaria a Resgatar a mão, garota, caminharia né? até ela e diria, senhora, você deixou cair isto. E ela diria, será que deixei? E eles teriam agora uma conversa. Agora ele pensou que a ideia era dele. Era Mas ela o desajeitado. escolheu. Por isso digo às Uau. mulheres, escutem, não se trata aqui de reverter papéis e de repente você faz o trabalho do homem. Trata-se de você fazer o que as mulheres sempre fizeram. E soltar o Uau. lenço. Você só precisa saber como fazê-lo agora. Uau! Então, assim, Quais são as maneiras de fazer isso? Quais são 2 ou 3 maneiras de uma mulher fazer isso? Para criar uma oportunidade para que uma conversa aconteça. certo. Portanto, uma delas é realmente simples. Na verdade, havia um livro escrito por um cara chamado Richard Wiseman. Chamava-se 59 Segundos. Mas um dos estudos do livro, isso não foi feito por ele. Foi feito por, acho eu, Benjamin Franklin. Era sobre a psicologia dos fatores. E o que eles encontraram anos atrás, quando fizeram este estudo, eles estavam procurando o óbvio, certo? Se eu lhe fizesse um favor, você vai gostar mais de mim. O que eles realmente encontraram foi, se eu lhe fizer um favor, eu vou gostar mais de você. Porque gostamos de pessoas que foram capazes de ajudar de alguma forma pequena. A única ressalva era que o favor não podia ser algo difícil de ser feito. Se você me perguntar algo que é difícil, eu poderia ficar irritado, certo? E frustrado. Se você me pergunta algo que é fácil para mim e eu posso ajudá-lo de alguma forma, na verdade acabo gostando mais de você. Portanto, a psicologia, quando feita na direção do homem para a mulher, é muito mais poderosa. Porque os homens têm esses 2 instintos de proporcionar e proteger. Assim, agora, quando uma mulher aparece e pede um favor, ele imediatamente atende aqueles 2 instintos masculinos que o fazem sentir-se importante. Assim, o conselho é o seguinte: se você se aproxima de um homem e diz, eu uso esta primeira linha, e ela funcionará repetidamente. Você diz, eu poderia realmente pedir sua ajuda com alguma coisa. Essa é a única linha que vai ter 9 em cada 10 caras imediatamente receptivos a tudo que você disser. Porque querem fornecer, proteger. Sim, qualquer coisa. Diga-me como posso me sentir Aham. importante neste momento. É. Então, poderia realmente usar a sua ajuda com algo. Agora poderia... Poderia estar respondendo sua pergunta, seja Certo, uma maneira instruções. certa. Mas digamos que você esteja em um bar e você diz, você poderia segurar minha jaqueta por 2 segundos, enquanto eu dou estas bebidas aos meus amigos que estão ficando sem mãos aqui? Então você pega as bebidas, dá a seus amigos, volta, pega sua jaqueta e diz, muito obrigado, você é um cavalheiro. Como está indo sua noite? Agora, a beleza disto é mais do que ter que ir até ele ao acaso e dizer como está indo a sua noite, o que faz parecer que você realmente o escolheu. Neste exemplo, ele está lhe fazendo um favor. Você está apenas perguntando educadamente como está indo a noite dele depois que ele fez um favor para você. Portanto, essa é uma maneira fácil para as mulheres deixarem cair o lenço em qualquer ambiente nunca a tiveram. Elas nunca têm que arriscar a rejeição com isso. Porque não há nada que ele possa rejeitar. É apenas um simples favor. Uau, muito bem. Então esse é o número 1. Talvez mais um. Esse é o número 1. Vamos pensar em um bom aqui. Esse vai ser bom. Isso vai junto com ela. Quero dizer, você poderia pedir a opinião de um cara, por exemplo. Você poderia dizer que... eu poderia... Não, na verdade, aqui está uma boa opinião. Quando você está com seus amigos e vê um grupo de caras, simplesmente vá até eles e diga, estamos tentando adivinhar quais são os empregos das pessoas pelo que elas estão vestindo. Isso é legal, é. E então, comece a adivinhar. Que todos adoram esse jogo, porque você se diverte. Acho que você poderia. E novamente, você pode começar de uma maneira engraçada e dizer que você é um espião. Mas seja o que for, brinque com ele um pouco.
Claro. Mas então o bom é que eles sabem imediatamente como continuar essa conversa, porque vão voltar a fazê-la. Certo. E agora, para os caras que estão passando por isso, eles veem uma mulher que cria uma oportunidade de falar com eles. Então agora é responsabilidade deles de continuar a conversa, certo? E para mostrar que, ok, eu tô interessado. Portanto, essa é uma parte realmente importante. Isso é realmente importante, porque é um erro que as pessoas cometem aqui. Eu percebi isso cedo porque estava dando às mulheres este caminho para serem proativas com os homens de uma forma que elas não tinham sido antes. Mas elas estavam cometendo o erro de ficar lá dentro por muito tempo. Ou então não fique por aí, né? Não. Pense desta forma. Para dar a alguém a oportunidade de se jogar em você em primeiro lugar, você precisa fechar a brecha. Assim, quando uma mulher entra e diz, quero dizer, a outra que eu lhe darei se você estiver, sempre preste atenção ao que está acontecendo ao seu redor. E se nada mais dizer o óbvio, então você pode estar em um bar, fazendo uma fila para a bebida. Você pode dizer para o cara ao seu lado, oh meu Deus, está tão cheio aqui, certo? E isso, a propósito, você não está dizendo que está tão cheio aqui, você está dizendo que está tudo bem para você falar comigo. Certo, pois é. Isso é realmente o que você está dizendo. Então, naquele momento, mais uma vez, se você quisesse torná-lo mais um flerte, você diria, oh meu Deus, está tão cheio aqui dentro, e você com seus grandes ombros em movimento. Então você o empurraria e imediatamente você terá uma grande tensão. Ele vai se sentir louco, mas o segredo é não ficar lá dentro. Eu estive em Los Angeles recentemente, e lá estava com 2 amigos e 3 mulheres. Vieram e começaram a conversar conosco. Agora, eu não posso culpar isso porque isso ajuda as pessoas a fazerem isso. Acho que isso é importante, acho que eles fizeram a coisa certa. Mas o que elas poderiam ter mudado é que, quando vieram falar conosco, ficaram de frente para nós, com os pés apontados para nós em um círculo, e então não havia nenhum sinal delas irem embora. Estavam apenas empenhados em Você estar sabe lá. quando a linguagem corporal de alguém diz que eu não vou a lugar algum? Sim, é. E isso imediatamente o deixa nervoso, porque você pensa, oh, como vou sair dessa situação? Não está Certo. interessado. Não E quer uma mulher estar lá conhece dentro. esse sentimento muito melhor do que um homem. Claro. Porque quando uma mulher é abordada por um homem, ela não consegue nem mesmo se concentrar em se sentir atraída por ele. Se ele está muito no espaço dela para começar, ele precisa dar-lhe espaço para observá-lo e decidir se ela se sente atraída por ele antes que ele continue. Assim, estas mulheres teriam ficado melhor se talvez tivessem entrado 1 minuto, se virassem e falassem uma com a outra novamente. Não precisavam ir para o outro lado da sala e dificultar as coisas, mas apenas se virassem e falassem uma com a outra, ou, Deus me livre, a outra pessoa lá a quem elas se voltam e pedem algo. O que eles fizeram foi fechar a brecha, mas depois recriaram o espaço. Portanto, o segundo passo de recriar o espaço é muito importante, porque quando eles recriam o espaço, nos dá uma chance de observá-los, uma chance de perdê-los e uma chance de pensar, oh, como trazê-los de volta para cá. Então, agora quando vamos até lá e dizemos, a propósito, eu estava pensando no que você disse há pouco, e continuamos a falar por eles, é como está bem, isso é como... Agora, eles fizeram uma jogada. Agora, eles escolheram estar na situação. Para estar de volta. Em vez de nós apenas escolhermos estar lá e nunca saber se eles realmente se sentiam atraídos. E é isso que precisa acontecer para as mulheres, é que ela também Correto. precisa se sentir Correto, escolhidas. portanto, você está escolhendo-o para começar. Para que você não esteja apenas escolhendo aleatoriamente entre os caras que são corajosos ou detestáveis o suficiente para correr até você, mas, ao mesmo tempo, você está dando-lhe espaço para que ele possa escolher você e você possa ter confiança nesse processo. E a partir daí é toda uma oficina que você faz para ensinar como fisgar um cara e como pode ir depois Imagine disso. isso. O que é que as pessoas encontram hoje quando tentam encontrar o seu amor ou alguém que elas queiram Oh, se meu Deus. comprometer? E qual é o maior erro? É ser você mesmo? Acho que há um certo sentimento de direito que a maioria de nós tem, ou que a maioria das pessoas tem quando saem para namorar, onde, de alguma forma, sentem que merecem o amor de suas vidas, que não deve ser difícil, que eles não têm que fazer nada que seja suficiente para que eles sejam apenas eles. Eu não sei se você já ouviu Bright Jones, mas há uma fala de Bright Jones onde se esquece de seu nome. Colin Firth, eu acho que é... Ele está olhando para Bridget e eu acho que ele diz exatamente como você é. Eu te amo. Sem mudanças, nada. Eu te amo exatamente como você é.
às vezes sentimos que devemos isso, e isso se torna uma desculpa novamente. Não ser preguiçoso. Para crescer, francamente, não importa realmente o que você pensa que lhe é devido no amor. É. Ninguém se importa. Eu acho que é a mesma coisa com o trabalho, tudo. com tantas pessoas têm direito tudo. de conseguir um emprego. E assim, a maior crítica que recebo o tempo todo, com a qual estou feliz, como critica aos meus conselhos, é, bem, por que você precisa fazer todas essas coisas? Porque você não pode simplesmente passar pela vida e saber quando for a hora certa, você saberá. Porque você tem que fazer todas essas técnicas. Estou feliz com essas críticas. Se é isso que você pensa, você não é meu público, porque meu público são as mesmas pessoas que vão a um seminário de negócios para ganhar mais dinheiro. São as mesmas pessoas que dizem, você sabe, se eu quiser abrir um negócio, talvez eu precise saber o que diabos estou fazendo. Não é suficiente ter confiança na vida, você tem que ter competência. Você tem que saber realmente o que está fazendo. E isso é o que muitas pessoas não sabem em suas vidas amorosas. Você, por exemplo, algo que eu vim a entender. Lembro uma vez que tive uma separação, foi a separação mais dolorosa que já tive. E eu realmente estava muito mal com isso. E um tempo depois, falei com esta mulher ao telefone. E eu havia dito a ela, em um momento corajoso ao telefone, eu disse, por que você queria terminar? Porque, a propósito... Você conversou com a mulher com Sim, quem você aquela saía. que tinha... Depois no telefone. Mais tarde, 1 ou 2 anos depois, estava menos cru. Eu estava me sentindo um pouco mais... E por quanto tempo durou? Um par de anos. Ok. E eu fiquei bastante abalado com isso. Agora o engraçado, para encurtar a história, ela tinha realmente feito algo que eu não gostei e que eu achei inadequado e desrespeitoso. E lembro-me de ir até ela no dia seguinte e dizer, acho que precisamos terminar. Durante a relação ela fez isso? Sim. E ela então me disse, está bem. Foi quando eu soube que ela estava terminando comigo. Você acha que está rompendo com elas? Não, ela já estava fazendo isso. Ela está se separando de mim. E o que era tão doloroso nela era que ela não se importava. Pensei que ela poderia ficar chateada. Eu pensei, não, ela não se importou. E essa foi a parte mais dolorosa disso. E ela nem fingiu, né? A maioria das mulheres finge que se porta, não posso acreditar, mas realmente ela não... Eu sei. Ela parecia estar bem. Esta é uma boa decisão. Por isso, lembro-me de um tempo depois de estarmos ao telefone e hoje somos amigos. Na verdade, somos muito bons amigos. E eu havia dito a ela ao telefone, por que nós separamos? Eu disse, o que era para você que eu não estava fazendo? E depois me preparei para a resposta. Ela disse, você realmente quer saber? E eu disse, Feedback sincero. eu literalmente pensei para mim mesmo, espere, será que eu realmente quero saber? E eu disse, eu rangi os dentes. Eu dizia, sim, eu quero saber. E ela disse, você era entediante. E Uau! foi muito pior do que eu pensava que seria, sabe o que quero dizer? Não apenas como, bem, era apenas, eu era jovem e queria ser livre, você era entediante. Era realmente cortante. E eu me lembro de resistir ao impulso de gritar e eu disse... E dizer, não sou assim, não sou. Exatamente. Eu disse que não, você está calado. Idiota, você fez a pergunta, então agora escute. Então eu disse, por que eu era entediante? Ela disse que, quando eu o conheci, você era a pessoa mais ambiciosa que eu já havia conhecido. E ela disse, eu nunca conheci alguém com tanta capacidade de decidir que queria algo e depois conseguir. Ela disse que era tão sexy. Ela disse, mas à medida que estávamos em nosso relacionamento, quanto mais tempo passava, mais isso era tudo o que você era. Você era super ambicioso. Você sabia como conseguir o que queria. Você era tão unidimensional. Era tudo o que você fazia. Mesmo em nosso tempo livre, você estava ao telefone, estava em seu laptop. Você falaria sobre seus negócios. Tudo era sobre sua loja de conversação. Nunca houve mais nada sobre o que você tivesse que falar. Nós não fazíamos nada espontâneo. Nunca fomos e tivemos aventuras. Era tudo uma só faixa. E disse, uau, ele estava certa. Não havia nada com que eu pudesse argumentar. Eu percebi algo naquele momento, que uma qualidade pode torná-lo realmente atraente, certo? Mas isso não vai manter alguém. Pode fazer com que você consiga. Certo. Isso pode torná-lo sexy, pode fazer você ficar intrigado. Misterioso também. Certo. Mas pode até mesmo, por um tempo, fazer com que alguém o adore ou idolatre uma qualidade. Mas uma qualidade não vai segurar alguém, porque a realidade
era que havia um lado negativo na ambição, o que teria a tornado eminentemente mais atraente. E existem algumas, é certo? Se você combinar ambições, digamos, com a capacidade de desfrutar a vida, agora que essa pessoa está Realmente super sexy, sexy. Você combina ambição com senso de espontaneidade, por exemplo. Uma aventura, por exemplo. Muito sexy. É. A ambição por si só é quando se olha para ela de longe, muito atraente. Dirão as mulheres, eu quero um homem ambicioso, eu gosto disso. Mas quando elas se aproximam, se for apenas um lado de uma moeda, rapidamente se torna pouco atraente. Alguém de quem eu sou um grande fã, ou infelizmente já passou. Mas Christopher Hitchens disse uma vez sobre o amor e os desafios de não permitir que suas forças se anulem. Uau! E essa é uma afirmação muito poderosa, porque minha ambição era minha maior força, que também tinha a capacidade de ser a coisa que me aleijou. Porque o que acontece é, quando você se torna bom em alguma coisa e obtém validação disso, Quer continuar fazendo isso, melhorar? sim, e se você não for cuidadoso, torna um músculo que você treina até o ponto de mutação. Então, todas as outras partes de você não estão funcionando, atrofiaram. Portanto, agora você tem um desequilíbrio completo. Eu me lembro de ter malhado na academia uma vez com meu treinador. Eu estava fazendo flexões e estava tentando exercitar minhas costas. Minhas costas estavam bem, eu podia continuar. E então, de repente, meus antebraços desistiram, enquanto eu tentava me puxar para cima. Eu disse, isso é tão irritante. Estamos trabalhando as costas estão bem, mas meus antebraços desistiram. Certo. Ele disse que você é apenas tão forte quanto seu elo mais fraco. Se seus antebraços não estiverem lá, você não será capaz de treinar suas costas tão bem quanto poderia. Sim, é. Portanto, o ponto sobre isso é que eu acho muito interessante em namorar com o seu ponto de vista do que é o maior erro que as pessoas cometem, além, é claro, do direito de confiar demais em uma força-chave, na qual elas passaram a confiar como sua fonte de validação, sucesso, confiança. Certo. Confiança excessiva nisso. Eu tinha passado a confiar demais em estar essencialmente à frente da curva para a minha idade. Isso foi como uma coisa em que eu sempre me baseei. Minha confiança foi: estou muito à frente da curva para as pessoas da minha idade. Meu negócio vai muito bem. As pessoas com quem cresci na minha faixa ainda etária não estão onde eu estou. vivendo com os pais, o que quer que Mas adivinha seja. o quê? Só isso é entediante. É. É chato e não faz uma pessoa interessante, redonda e sexy. Mas quando você o combina com outra coisa, ele se torna o que eu chamo de emparelhamento único. É um pouco como se eu quisesse realmente atrair uma mulher esta noite, não eu, mas enviar um homem para atrair uma mulher, eu poderia literalmente, se ele entrasse e fosse um pouco arrogante e provocador, mas da maneira correta, não arrogante e detestável, mas ele sabia como. Paquera. Ele sabia como brincar com ela. E então, algumas horas depois, talvez esteja ficando tarde. Ela sai do banheiro e depois de estar brincando, brincalhão e bobo, ele diz: sabe de uma coisa? Está ficando tarde. Eu chamei o carro, não quero que você vá andando. E ela diz: eu também tenho que ir, tenho que me levantar cedo. Ele a leva para fora, ele lhe dá um beijinho, ele diz: todas as piadas à parte, tive a melhor noite com você esta noite. Te ligo no final de semana. A coloca no carro, o carro vai embora. Aquela mulher vai: oh, merda. Eu gosto desse cara. Agora a razão não era porque ele era um cavalheiro, e não era porque ele era arrogante e provocador, foi porque ele era ambos. Ambos, é. É o fim. Se é apenas uma coisa, não é interessante o suficiente. Porque você pode substituir o arrogante dessa maneira. As mulheres sabem disso. Sim. Eles podem sair Sim. esta noite e encontrar um cara arrogante em Hollywood em qualquer noite da semana. Eles podem sair na noite seguinte e nem precisam sair na noite seguinte. Eles podem virar à sua esquerda e encontrar outro de imediato. Certo. A propósito, mesmo que as pessoas reclamem que o cavalheirismo está morto, você pode sair e conhecer um cavaleiro. Pode conhecer monstros e muitos caras Isso é tudo que legais. eles são. Incrivelmente entediante. As mulheres nunca irão. É Eles não muito seguram bom, é uma muito mulher. legal. Certo? Mas agora, Certinho demais. você acha o que parece ser um bom homem, mas com uma vantagem. É um interessante. emparelhamento único. É. E alguém que se torna, não uma atração, mas um vício. Gostei E disso. há uma grande diferença. Portanto, acredito que estas uniões já existam dentro de nós, mas já treinamos demais certos músculos, treinamos demais certas qualidades a que nos acostumamos como hábito.
Para algumas pessoas é ser engraçado. Claro, Para é outras só isso que pessoas é eles ser fazem. intelectual, e elas são as pessoas que sabem tudo sobre tudo. Eles leram todos os livros, podem sempre citar isso, e assim, para os outros, ser sedutor é coisa com que eles se tornaram realmente bons. Portanto, eles são realmente bons em levar alguém para a cama ou atrair sexualmente alguém, mas nunca são a pessoa com quem você quer comer pizza no dia seguinte. Certo. Então, é encontrar aquelas combinações que fazem você ir, oh meu Deus, a pessoa com quem estive ontem à noite, ela era genial. É o fim. O fim é onde ela está. Imagino que poderiam fazer. Exatamente. E a propósito, isso é o que torna tudo tão difícil. Digo isto a todos. Se você quiser saber por que achou tão difícil superar um certo ex, procure o emparelhamento único. Porque tinham múltiplas coisas que eram Havia um interessantes. emparelhamento único que o fazia sentir. Vício. Eles eram difíceis de substituir. Isso é o que nos assusta. Quanto mais emparelhamento únicos você tiver, mais você se torna um pássaro raro no mercado de encontros. Certo. E quando você se torna raro, as pessoas ficam realmente aterrorizadas de perder você. E esse é sempre o caso. Sempre que você pensa em alguém que perdeu, e você pensa como se seu coração doesse por tê-lo perdido. Durante meses. Não é porque você vai, eles eram bons na cama. É porque você vai, eles eram bons na cama e eles me faziam rir. E nunca acho que Bom pros meus pais. eu fui vir para casa pois e ela é. foi um amor para mim. Como se houvesse aqueles momentos em que você vai, meu Deus, não consigo encontrar essa pessoa novamente. Isso te aterroriza. É. Portanto, mais uma vez, para ser mais positivo, seja a pessoa que outras pessoas tenham medo de perder. É. Eu gosto disso porque eu me sinto. Na verdade, não sinto. Mas estatísticas mostram que a taxa de divórcio está mais alta do que nunca nesse momento. Tipo 50%, eu não Eu ouço sei. isso. Não. Ouvi dizer que em torno de 50%, mas quão preciso é, eu não sei. Mas parece que as pessoas estão casando várias vezes e é tão fácil sair das relações. Eu vou falar por mim porque eu tenho medo de compromissos a longo prazo. A maioria dos meus relacionamentos é de 1 ano, talvez um pouco mais longo, mas geralmente cerca de 1 ano. Então eu fico entediado, assustado porque tenho minhas paredes e estou tentando crescer Com e certeza. aprender. E eu tô curioso, por que você acha que tanta gente se divorcia mais do que nunca? E por que você acha que as pessoas estão se divorciando agora, nesse momento? Oh, cara, essa é uma grande pergunta. Acho que há uma série de coisas. Eu posso tentar uma. Acho que, em primeiro lugar, há menos estigma agora do que alguma vez houve em relação ao divórcio. Agora está tudo bem, certo? Não é certamente, há partes do mundo onde não está, e há certas religiões e culturas onde não está, mas certamente menos do que nunca. Vamos falar da América, pelo Certo? menos. Há menos estigma Sim. sobre o divórcio. Não nos sentimos como se tivéssemos fracassado completamente da mesma forma que uma vez. Um tempo em Apenas que houve teríamos sido expulsos da sociedade. Sim. Por isso, acho que há também um grande sentimento de direito nestes dias, em que as pessoas sentem que estão em dívida e o casamento é... Você conhece a pessoa certa, portanto, é para todos se sentirem bem. E quando não parece ótimo, e quando não está tudo funcionando, deve haver algo de errado com esta pessoa. Não comigo, não com a quantidade de esforço que estou investindo nessa relação. Deve haver algo de errado com esta pessoa. Acontece que, afinal, não são eles. Eu pensava que eram, mas não são eles que continuam a busca. Portanto, o direito faz as pessoas acreditarem que não deve ser esforço e que essa é uma maneira muito perigosa de pensar em relacionamentos. Se você realmente quer ver quem é alguém em seu relacionamento, fale com ele sobre sexo e paixão e desejo em seu relacionamento de longo prazo. E você terá algumas respostas muito acaloradas, porque algumas pessoas dirão que é absolutamente primordial. Você tem que manter essa paixão. Você tem que encontrar novas maneiras de se excitarem um ao outro. Eu e meu parceiro estamos sempre procurando. Estamos sempre explorando um ao outro. Estamos tentando descobrir o que vai excitá-lo amanhã, como posso fazer algo que você não previu, ou como faço para que você me conheça um pouco menos, para que você volte a ter desejo, seja lá o que for. Outras pessoas, e eu já tive apresentadores na TV ficando muito nervosos e chateados com esta questão. E normalmente eles estão exagerando quando o fazem. Eles dirão, bem, Matt, é diferente quando você está em um casamento. Quando você tem filhos, quando você está nessas situações, é diferente, certo?
Você não pode simplesmente pensar nisso assim. Outras coisas se tornam mais importantes. E eu sempre sei quem eles são em seu próprio Interessante. relacionamento. Porque as pessoas acho que não entram em um relacionamento com uma visão saudável do que é necessário a longo prazo. E o que era necessário? Bem, há uma mulher que é uma grande autoridade sobre isto, chamada Esther Perel. E ela fala sobre a diferença entre amor e desejo. E eu sou um grande fã do trabalho dela. Eu acho que ela articula muito bem que nos relacionamentos é preciso ter tanto amor quanto desejo. O amor não é o suficiente. O amor é a coisa que me faz querer chegar perto de você. Quando sinto coisas por você, quero conhecer sua mente, quero saber tudo o que há para saber a seu respeito. Claro. Quero saber o que está pensando, quero saber o que está fazendo hoje à noite. Quero saber quem são seus amigos, quero ser amigo deles. Quero me aproximar da sua mãe, são todas essas coisas. Isso é o amor. O desejo de quase se fundir. Mas o desejo existe no espaço entre duas pessoas. Então, você sente desejo quando há um vazio e quando há algum mistério e quando você ainda está conhecendo alguém. Então, desejo, ironicamente, é a coisa que acaba criando amor, porque desejo é como, eu quero me aproximar de você porque eu não tenho você. E quando me aproximo, sentimos sentimentos de amor, mas não te desejo agora. Então, como E você essa mantém é uma isso ótima depois pergunta, de anos e e é uma anos? grande pergunta. Acho que há muitas respostas e acho que elas mudam dependendo do casal. Portanto, o que você está dizendo no início, antes de responder, é que você quer ter tanto amor quanto desejo durante todo o relacionamento para que ele seja um sucesso, digamos assim. Sim, a fim de satisfazer suas necessidades em tempo integral. Ao longo do caminho, porque acho que muitas pessoas se divorciam não por falta de amor. Às vezes isso é verdade. Às vezes é verdade que duas pessoas não dão amor o suficiente uma à outra. Eles não agem em equipe. E há problemas com isso. Certo, passar muito tempo juntos. Falta de amor para muita gente é devido à falta de desejo, Interessante. que criam esses momentos estranhos em relacionamentos, onde às vezes as pessoas traem ou talvez não cheguem a trair, mas elas percebem que estão tendo todos esses pensamentos dos quais não se orgulham. Talvez só tenham que sair porque pensam que há algo de errado com eles, porque eles estão entediados. Recebi uma pergunta sobre no Today Show recentemente. Eu estava no Today Show recentemente e eu e Kerry Lee e ficamos muito entusiasmados com esta questão, porque havia um cara lá cuja pergunta era: meus filhos acabaram de ir para a universidade. Basicamente, o que ele estava dizendo é que os garotos já foram todos embora. Agora somos só eu e minha esposa. E agora? Então, como faço para manter fresca a minha relação? Há uma grande citação de Marshall Proust, quando ele diz: acho que a jornada da descoberta reside não na busca de novas paisagens, mas em ver com novos olhos. É muito interessante quando aplicado a um relacionamento. Você não está vendo uma nova paisagem, você está vendo a mesma paisagem a cada momento, não é mesmo? Portanto, é melhor que você se torne bom em ver com novos olhos agora mesmo. A paisagem pode mudar, porque essa pessoa, seu trabalho é fazer-se menos previsível. E você não faz isso como se estivesse se fazendo de difícil com seu parceiro, necessariamente. Não, mas o que você faz é crescer, desenvolver novas habilidades, aprender coisas novas e se desenvolver de forma a manter seu parceiro adivinhando sobre você. Porque eles são como, meu Deus, eu tenho que acompanhar isso porque eles continuam evoluindo. E que por si só você pode começar a desejar mais o seu parceiro, porque você sente que os conhece um pouco menos. Não porque eles estão escondendo algo de você, mas porque eles estão se desenvolvendo. E quando alguém se desenvolve e cresce, você é como, oh meu Deus, eu não conheço esse lado. Preciso aprender isso. E isso desperta novamente a atração. Portanto, há toda essa coisa. Mas eu disse a este cara, eu sei que todos vão lhe dizer, agora que seus filhos foram para a universidade, agora vocês têm todo esse tempo para passar juntos, mas o problema é que vocês não vão ter nada sobre o que conversar. Porque você já disse tudo. Você já disse tudo, estiveram juntos esse tempo todo. Não há nada de novo para Certo, falar. eu disse, vou lhe dar um estranho conselho. Acho que você deveria usar esse tempo para passar algum tempo separado. Uau. Ela vai de férias e você vai de férias, e depois volta e conta um ao outro sobre isso, sabe? Interessante. Tenha algum espaço para que, quando você voltar, haja um pouco de mistério. Vai ser assustador, e é por isso que as pessoas ficam muito emocionadas com isso, e ficam chateadas porque são como... O que você quer dizer? Conhecer menos meu marido? O que você quer dizer com passar um tempo separado?
Nós devemos ser assim o tempo todo. Mas o que eles não percebem é que você nunca conheceu seu parceiro tão bem quanto pensa. Então, a ideia de que você é assim e você sabe tudo sobre eles é uma completa ilusão. E, em segundo lugar, você faz isso e é morte do relacionamento. Portanto, se vocês realmente se importam e se realmente são uma equipe, poderão confiar um no outro, mas poderão dar espaço um ao outro para criar novamente esse desejo. Caso contrário, vão se sufocar. Você está sim, absolutamente. Então, mais uma vez, acho que isso é outra coisa que não antecipa quando estão nos sentimentos de amor e desejo todos misturados, desde cedo e decidem se casar. Eles não antecipam isso a longo prazo. E eu acho que muitos de nós andamos por aí fazendo promessas que não podemos cumprir. Agora, é claro, toda conversa diferente é sobre o que pensamos. Monogamia funciona, Um tema sobre o que é. completamente diferente. Isso é outra coisa. E eu acho que se não vamos cobrir isso, é justo dizer que para algumas pessoas funciona e para outras não. Mas esse já é outro assunto. Eu tenho algumas perguntas pra você, tenho muitas perguntas, talvez possa convencê-lo a voltar e a gente pode fazer Isso essa tem sido entrevista ótimo mais até agora. vezes. Eu adoraria. Assim a gente pode falar mais, porque eu acho que as pessoas vão gostar desse tópico e eu realmente não tenho tido relações íntimas de maneira por esse longo período de tempo, então eu adoraria que Eu você adoraria. voltasse. Porque da próxima vez quero falar sobre monogamia. E Um também grande quero falar comentário. sobre casamento em geral, porque eu ainda estou numa fase de descoberta da vida sobre o que é um casamento. A que se destinava originalmente o casamento, a primeira vez que foi criado, há muitos e muitos anos atrás, Sim, milhares de sim. anos atrás. Nível antropológico é muito interessante. E por que a gente ainda pratica as mesmas coisas que a gente fez a partir de certa intenção original? Se esse for o caso, por que a gente vai continuar Sim. casando? E a gente tem que continuar fazendo isso quando 50% é um fracasso? Eu tenho muitas Sim. perguntas e eu ainda estou descobrindo por mim mesmo. Assim como eu. E eu não acho que tenha nada certo ou errado, só acho que está surgindo uma solução própria que funciona para certos casais. 100%, e creio que funciona para muitas pessoas. Sim. Eu direi que sou como você. Ainda não descobri bem se vai funcionar para mim ou não. E eu não sei. Sei que tenho muitos problemas pessoais com isso e não os dou a outras pessoas. Porque eu acho que algumas pessoas são muito diferentes para mim e diferentes uma das outras. Mas sei que há coisas com as quais luto e ainda não as descobri. É por isso que eu sempre me encolho quando vou a um programa de TV e eles me chamam de especialista em relacionamentos. E eles adoram, esses programas adoram rotulá-lo como algo agradável e simples. E eu sempre digo, sou realmente o que sou, um cara que gosta de falar sobre as pessoas. Mas você sabe, isso não tem o mesmo Não está toque. embalado. Mas a ideia de um especialista em encontros ou de um especialista em relacionamentos, para mim, é uma ideia incrivelmente narcisista. E eu me encolho cada vez que ouço isso, porque quem poderia dizer que eles são especialistas em relacionamentos? É uma loucura, mas está tudo bem, né? Eu quero te fazer mais algumas perguntas, mas quero terminar dizendo que eu quero trazer você de volta Certo. aqui. Então eu quero te perguntar coisas diferentes relacionadas a isso. Uma delas é ao que você é mais grato recentemente. Eu gosto de falar sempre sobre gratidão. Uau. Deus, uma coisa pela qual estou muito grato é que, bem, eu acabei de solicitar meu green card. Isso meio que traz um círculo completo de sonhos. Dedos cruzados. Deve estar chegando nos próximos meses. Espero não ser rejeitado. Já chegou o círculo completo. Algo com o qual eu sonhava há muito tempo e que realmente tem sido quase 2 décadas pensando sobre essa ideia. Na verdade, deu frutos. E é incrível para mim que começou comigo pensando, por que não vir e fazer um seminário para 5 pessoas e perder dinheiro só para dizer que estou fazendo algo na América e estou lá agora? Então, eu digo a todos, lá fora, sempre dirija na ponta fina da cunha, o que quer que seja a menor coisa possível
que se relaciona com seu sonho maior, faça a menor coisa possível. Porque você nunca sabe o efeito dominó que isso pode ter. Eu nunca poderia adivinhar que nessa idade eu estaria vivendo aqui e viajando pelo país, fazendo o que amo, e me sinto imensamente grato por isso. Isso é legal. Eu tenho feito essa pergunta muito ultimamente para alguns dos meus convidados, então eu vou te perguntar também, porque eu estou interessado em saber. Mas imagine que daqui a muitos anos é o fim da sua vida. O último dia e tudo que você já disse online, escreveu, seu best-seller no New York Times, teve milhões de views em todos os vídeos. E foi uma corrida contra o tempo. Você tem um pedaço de papel e caneta, todos seus amigos e familiares estão lá te apoiando e são seus momentos finais e eles dizem o quanto eles te apoiam. Você pega essa caneta e eles dizem que você pode escrever 3 verdades sobre a vida. Coisas que você sabe que são verdadeiras e é a única coisa que vão poder guardar de você, porque todo o resto foi apagado. Uau! O que você escreveria como as 3 verdades? Vamos ver se consigo pensar em 3. Não precisa ser perfeito, o que vier na mente. Seja gentil. Acho que um dos meus shows favoritos é Derek. Não sei se você já ouviu. É um programa Rick DVA. Mas é sobre um cara que trabalha em um lar de idosos. E sua fala favorita é uma fala que sua mãe lhe disse, o que era gentileza é mágica. E eu não acredito em magia. E eu certamente não acredito. Eu não sei o que acontece depois ou se existe algo maior, mas acredito que existe uma magia para a bondade que é realmente especial. Portanto, mesmo quando parece que você não deve ser gentil ou que o mundo inteiro é horrível, seja gentil, porque você nunca sabe quem está observando e quem decidirá que ainda que há algum bem no mundo porque você fez algo gentil. Sou sempre grato a quem restaura a fé, a pouca fé na humanidade e a esses pequenos momentos. Portanto, seja gentil. Número 2. Sempre trabalhe com a suposição de que você não sabe o suficiente. A seguir, lembro-me de meu amigo. Lembro-me dele ter se encontrado comigo uma vez. Isto foi quando eu estava começando, mas ficando um pouco grande para minhas calças sobre o que eu estava fazendo. E ele disse, que livros você leu recentemente? E eu disse, eu não li. Eu disse, porque, para ser honesto, estou fazendo todos esses seminários. Eu disse, não quero colocar todas essas outras ideias na minha cabeça. Estou tentando desenvolver estas ideias e não quero ter todas essas ideias diferentes. Ele olhou para mim e era um cara mais velho. Ele tem cerca de 40 anos e olhou para mim e me disse, amigo, ele disse, não posso dizer o quanto estou desapontado com essa resposta. Uau! Eu olhei para esse cara, então. Fiquei motivado. Mas nos últimos anos tenho entendido exatamente o que ele quis dizer. Que ele é um aprendiz e alguém que sempre opera na suposição de que ele não sabe o suficiente. Portanto, sempre opere sob a suposição de que não sabe o suficiente e nunca confia em ninguém que afirma saber tudo sobre qualquer coisa. E depois, a terceira... Deus, a terceira... Acho que há muitas vidas diferentes que você poderia levar. Uma das coisas mais deprimentes da vida é que você não terá tempo para levá-las. Você não terá tempo para ler os livros que você quer ler, mesmo que você os empilhe todos e pense em todos eles agora. Você já terá que começar a eliminar números enormes. Você não poderá viajar para todos os países para os quais você deseja ir. Nós sempre pensamos que vamos. Temos toda essa lista longa de países, pensamos que vamos para lá. Se você quiser se deprimir, liste todos eles e veja quantos você já tem que eliminar. Você vai perceber que só vai selecionar mais alguns. Mesmo que você seja jovem, os empregos que você acha que gostaria de desfrutar, a carreira que você acha que gostaria, os tipos de pessoas que você gostaria de conhecer, simplesmente não há tempo. E isso faz com que seja muito mais importante que desfrutemos do caminho que nós tomamos, ao invés de ficarmos obcecados com os 10.000 caminhos que não tomamos. Porque isso é realmente o maior desperdício da vida. É quando ficamos obcecados pelos caminhos que não tomamos, em vez de descobrir como desfrutar daqueles que tomamos, mesmo que procuremos melhorá-los ou adaptá-los
E mesmo assim você se adapta a um caminho e haverá outros 10 mil caminhos que você poderia ter adaptado. Claro. Portanto, não é fácil, mas acho que o desafio para todos nós é descobrir como aproveitar o caminho que estamos realmente trilhando. São boas 3 verdades, gostei. Estou realmente feliz porque cheguei ao número 2. Pensei, qual seria o último? Mas não, eu me sinto bastante sólido neles. Isso é bom. Eu quero fazer mais uma pergunta, mas antes eu quero tirar um tempo para te agradecer, porque sua ambição, você é muito ambicioso, você tem capacidade de continuar aprendendo e aprendendo. E quando você ensina com humildade. E, para mim, isso realmente revela o que alguém é e eu aprecio isso. E isso me lembra de vir sempre de um lugar humilde, quando estou sendo educado e facilitando para qualquer coisa. Porque isso realmente se conecta e aterriza com as pessoas de uma maneira muito profunda. Eu sei que você tem sido inspirador e impactante para centenas de milhares, se não milhões de mulheres no mundo. Então você vem desse lugar de amor e humildade, de educação, e por isso eu quero te agradecer por isso. Sua humildade de continuar Muito obrigado, aprendendo. isso significa muito para mim. Obrigado. E a pergunta final, e antes de perguntar, onde é que as pessoas podem se conectar com você? Bem, acho que eu deveria dar algumas opções. Uma para os homens e outra para as mulheres. Para as mulheres, lá fora, eu tenho algo realmente divertido, realmente para as mulheres lá fora. É gratuito, mas recebo um número enorme de perguntas sobre o envio de mensagens de texto. E eu acho que, de alguma forma, a maneira como você escreve é um microcosmo para a forma como você se comunica em geral. Portanto, há um guia que eu elaborei, que são os 9 textos que levam qualquer homem a persegui-la. E é muito bonito e divertido. E literalmente você pode pegar estes 9 textos, quer você esteja em um relacionamento, alguns deles são bons para um relacionamento. Outros para quando você tem um cara que ficou frio. Alguns deles são bons para se você acabou de conhecer alguém. Mas há algo lá dentro para todos. Você pode baixar e usar como copiar e colar em seu telefone. Claro. E use-os agora mesmo e me diga, me avise. Porque sempre recebo tweets sobre estes guias de pessoas que os usaram e dizem que um texto realmente faz a diferença. Portanto, se você quiser ir e baixar isto, é um 9textos.com. E funciona ou como um número 9 ou com a palavra 9. Portanto, 9textos.com. Vou ter certeza de linkar no programa a seguir também. Ótimo. E para os caras, vou dizer isso. Não tem nenhum programa imediato para os caras. Mas há um grande número de caras que assistem aos meus vídeos no YouTube. E realmente parecem receber uma enorme quantidade deles e fazem parte dessa comunidade. E eu achei ótimo isso. Sou um homem e falo com as mulheres, mas tudo o que digo é útil para mim também. Claro. Portanto, eu encorajaria os rapazes a irem e assinarem meu canal no YouTube e realmente assistirem a esses vídeos. São muito bons. Sim. São muito bons. Eles são divertidos e são projetados para serem úteis, então são úteis a nível humano. Sim. Não apenas de um gênero. Portanto, meu canal no YouTube se chama Get the Guy Team. Mas se você digitar Matthew Hussey no YouTube, você vai vê-lo. Incrível. A gente vai ter tudo linkado, seu site, gettheguy.com também. A gente vai ter tudo vinculado aqui. Eu tô muito animado e em breve espero ter você de volta aqui. E a minha última pergunta é: qual é a sua definição de grandeza? Oh, meu Deus. Eu amo suas perguntas. Eu as adoro. Elas são um desafio. Minha definição de grandeza, acho que para você é sobre humildade. É alguém que continua se esforçando para ser melhor e saber mais. E enquanto faz, e em vez de olhar para aqueles que são melhores do que eles naquela área, eles estão sempre olhando para cima, Sim. nas pessoas que parecem saber mais do que elas. Portanto, eles olham Sim. para cima e não para baixo, quando estão descobrindo onde estão na hierarquia. Aí está, Matt. Obrigado por ter vindo, mano. Eu Valeu. agradeço. Obrigado por me receberem. O problema também é que, só porque o sexo acontece, não significa que a mulher esteja confortável. Muitas mulheres se permitem ser íntimas, mas não estavam realmente em paz ao fazer isso ou permitir que isso acontecesse.